Ocultos pela noite, alguns mistérios escapam aos olhos humanos, mas nessas sombras a tecnologia segue vigilante. Ela apresenta uma visão granulada e imagem pixelada do ocorrido. Apesar dos quadros digitais, muitos desses mistérios ainda permanecem frustrantemente sem solução. Número 10. Desde o exato momento em que o homem começou a explorar o resto do mundo, povos nativos de todo o planeta enfrentaram um ataque concentrado por parte dos recém-chegados. Com a era moderna, muitos tiveram que aceitar as mudanças trazidas por ela. Mesmo com coexistência estabelecida, o bombardeio continuou. Muitos povos indígenas enfrentam deslocamento devido ao alto número de desaparecimentos e homicídios. Frequentemente, esses casos são ignorados. Caitlin Potts, mulher indígena de Alberta, Canadá, virou só mais um rosto na página Mulheres e Meninas Indígenas Desaparecidas e Assassinadas. Caitlin era muito ativa nas redes sociais, postando e enviando mensagens para parentes e amigos. Em 22 de fevereiro de 2016, aquela personalidade extrovertida e animada sumiu de repente do mundo online. Naquele dia, a jovem de 27 anos mandou uma mensagem para uma irmã no Facebook, sendo essa a última vez que teve contato. A mensagem informava que ela estava em Kelowna e achou carona para Calgary. Alberta Caitlin explicou que o estranho a levaria através do Kijiji, com o objetivo principal de se encontrar com sua irmã, que estava morando em Edmonton há algum tempo. As duas moraram juntas até alguns meses antes, quando a jovem se mudou para Enderby, na Colômbia Britânica, a 1 hora de Kelowna. Ela queria se aproximar do namorado, com quem tinha um relacionamento instável. Ele teria sido violento com Caitlin e foi acusado de agressão em 2014. Nesse mesmo dia, pouco antes de mandar mensagem para a irmã, ela também enviou uma mensagem para o namorado, expressando sua chateação sobre o dinheiro que ele supostamente devia a ela. Caitlin ficou estranhamente em silêncio depois de sua última mensagem, causando preocupação entre familiares e amigos. Segundo sua colega de quarto em Salmon Arm, Caitlin teria conhecido um estranho na noite anterior. A colega de quarto nunca conheceu essa pessoa e não sabia se ela a levaria para Calgary ou se era outra. Nos dias seguintes, a família percebeu algo assustador. Apesar do desaparecimento de Caitlin, não havia posts, mensagens, só um silêncio implacável. A família procurou a Royal Canadian Mounted Police em 1º de março e registrou o desaparecimento da mulher, esperando uma investigação rápida. Mas, pela postura das autoridades, essas esperanças se frustraram. Já haviam se passado 9 dias desde que Caitlin foi vista pela última vez e registrada como desaparecida. A Polícia Montada do Canadá só emitiu um alerta oficial de desaparecimento após 19 dias, informando apenas, abre aspas. A Unidade de Crimes Graves da Polícia Montada do Canadá agora está auxiliando a Polícia Montada de Vernon, North Okanagan, na investigação de Potts. Apesar dos esforços de grupos indígenas e do Mulheres e Meninas Indígenas Desaparecidas e Assassinadas, o desaparecimento de Caitlin seguiu sem solução por meses. Em 2017, a Polícia Montada do Canadá divulgou imagens de Caitlin entrando no Orchard Park Mall antes de desaparecer, tentando reacender o interesse no caso. O principal suspeito ainda é o desconhecido que ela conheceu na véspera do sumiço. 9 anos depois, a identidade dessa pessoa e as circunstâncias do sumiço de Caitlin seguem desconhecidas, deixando família e comunidade sem respostas. Número 9. João, conhecido apenas por esse nome, herdou de seu pai um misterioso fantoche aparentemente inocente, transmitido desde os anos 1960. O fantoche tinha a aparência de um idoso de cabelos grisalhos, óculos e terno, por isso foi chamado de Fantoche do Velho. João levou o boneco para casa e o colocou em uma prateleira sem pensar muito nisso depois. Então, certa noite, ele acordaria com uma cena assustadora. Ele acordou, ficou atento na cama e algo chamou sua atenção. Ele pensou ter visto uma sombra perto da janela e, de repente,
Mãos começaram a apertar seu pescoço. Era o boneco do velho. Ele tentou acordar a esposa, mas ela não se mexeu. John encarava o boneco sentado do outro lado do quarto com um sorriso assustador. Ele sabia que o boneco tinha que ir embora. Achando que o objeto inanimado o assombrava e ameaçava sua vida, John procurou a investigadora paranormal Jane Harris. Ele descreveu sentir tontura e enxaquecas desde que trouxe o fantoche para casa. Ele também teve pesadelos intensos, como um em que um homem velho sentava aos pés da cama ou o segurava. Jane, de Stourbridge, iniciou sua investigação com câmeras de vigilância, tecnologia que confirmaria ou negaria presença paranormal ao redor do objeto. Nos próximos 3 meses, ela filmaria o fantoche trancado na vitrine, com a câmera ligada das 23h30 às 2h30. Na manhã seguinte, em uma noite, a câmera de visão noturna capturou algo que arrepiaria qualquer um. Era 13 de julho de 2015, 2h05 da manhã, quando a câmera registrou algo estranho enquanto o fantoche se sentava ereto na caixa, um movimento interno logo ficou visível. A cruz de manipulação do fantoche do velho começou a se mover devagar, como se alguém tentasse brincá-lo. Ela balança levemente antes de bater no vidro. Jane, é claro, estava dormindo na hora e só percebeu o movimento na manhã seguinte quando ela assistiu ao vídeo novamente. Foi perturbador, mas empolgante. Antes, ela só capturava névoas e orbes flutuantes. Em outras investigações, era diferente. Após a descoberta, John deixou o investigador paranormal ficar com o fantoche, já que ele tentou estrangulá-lo. Jane levou o fantoche do velho ao porão, selou a vitrine e o abençoou com água benta, onde ele está até hoje. Número 8. Timanthes Hurt nasceu e cresceu em St. Louis, Missouri. Na adolescência, mudou-se para Nashville, Tennessee, onde cursou o ensino médio. Ele viajava regularmente para St. Louis para ver a família. Em 2023, ele concluiu o ensino médio e retornou à sua cidade natal para estudar na Missouri Western University. Um ano depois, ele optou por folgar um semestre para economizar dinheiro. Na época, ele morava em Grand Valley, Missouri e trabalhava no Price Chopper. Infelizmente, o jovem de 19 anos nunca teria a oportunidade de retomar seus estudos e, em vez disso, tornou-se o centro de um mistério intrigante. Tudo começou em 1º de fevereiro de 2024, quando, por volta das 3, a avó de Timanthes recebeu inesperadamente uma videochamada dele. Ela disse que ele não parecia ele mesmo, agia de forma paranoica e até pediu que ela rezasse por ele. A avó lembrou que ele falava como bebê e parecia haver um homem e uma jovem no quarto. Timanthes fez uma afirmação surpreendente. Disse ter sido drogado, o que sua avó interpretou como consumo acidental de substância desconhecida. Ele repetiu: "Vovó, só sinto que alguém me deu algo." Estava desorientado e diferente de si mesmo. A chamada de vídeo foi suficiente para assustar sua avó, que imediatamente ligou para o 911 e enviou a polícia ao apartamento do neto, localizado no quarteirão 3900 da Baltimore Avenue. A polícia chegou à residência e levou Timanthes para o hospital St. Luke para uma avaliação. Lá foi constatado que ele não tinha nenhuma substância em seu organismo. Algumas horas depois de estabilizado, o jovem foi liberado do hospital por volta das 11h50. Timanthes pegou um táxi que o deixou na estação de ônibus Greyhound, no quarteirão 1100 da Trust Avenue. Câmeras de segurança gravaram a chegada e o desaparecimento repentino do homem no terminal. Timanthes sai do carro e vai para as portas da estação. Infelizmente, elas estavam fechadas e ele se virou para voltar ao táxi, onde havia deixado seu telefone. Após tentar retornar ao veículo, ele se virou, deixou o telefone e saiu do campo de visão da câmera em direção ao sul. Timanthes foi visto pela última vez às 13h30 na 77 T Street com a Trust Avenue, a 8 milhas da estação.
Um suposto avistamento também o situou perto da 11ª Street e Grand Avenue em 27 de março de 2024. Apesar da dica, o jovem segue desaparecido e as circunstâncias do caso permanecem misteriosas. Número 7. Tecnologias avançadas, como câmeras Ring, revolucionaram a segurança residencial ao permitir que proprietários detectem invasores e ajudem em casos de acidentes, sequestros ou desaparecimentos. Alguns proprietários vivenciaram situações perturbadoras e se arrependeram de instalar as câmeras. Em Sumter, Carolina do Sul, 2021 imagens perturbadoras de câmeras provocaram acontecimentos estranhos em um bairro tranquilo, deixando moradores apreensivos. Após denúncias de um homem mascarado na área, o departamento do xerife de Sumter iniciou investigação. Um morador do bairro entregou um vídeo assustador que revela o que assustava a comunidade. Imagem de segurança mostra indivíduo desconhecido olhando para a câmera. Ele esconde a identidade com uma máscara branca de grandes buracos nos olhos e 2 pequenos nas narinas. A cena assustadora deixou o dono da casa preocupado com a segurança. O bairro entrou em alerta após verem o mesmo indivíduo nas câmeras de segurança. Compararam a máscara dele à do Slender Man. O indivíduo assustador espalhou medo na comunidade e assustou vários antes de desaparecer na escuridão. Embora o indivíduo não estivesse fazendo nada ilegal. A polícia ainda queria saber quem ele era e publicou as imagens das câmeras de segurança no Facebook, pedindo mais informações e uma possível identificação. A atividade era suspeita e deixou os policiais perplexos quanto ao motivo de alguém fazer isso. Talvez fosse um brincalhão que estava se esforçando ao máximo para atormentar o bairro desnecessariamente, ou poderia ter sido um ladrão procurando a casa mais fácil para roubar. Ainda mais sinistro, podia ser um estranho procurando alguém específico, independentemente das intenções. Alguns dizem que esse ato perturbador não é sábio, pois se o homem mascarado da Carolina do Sul encontrar alguém armado, seu comportamento furtivo pode terminar em tragédia. Apesar das investigações sobre o caso, a polícia não conseguiu determinar quem era o indivíduo por trás da máscara. Número 6. Alguém pode tê-la levado. Os pais de Noemi, Boliver, choraram ao notar o misterioso desaparecimento da filha de 21 anos. Noemi nasceu de Marizel e José e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nas colinas de Hollywood. A jovem nasceu com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo de alto funcionamento, mas nada disso a impediu de perseguir seus sonhos. O sonho dela era trabalhar para o Serviço Nacional de Parques e, em 2020, ela se formou na Universidade Brigham Young, em Rexburg, Idaho. Ela se formou em Ecologia de Plantas e Vida Selvagem. Espiritualizada e amante da natureza, era organizada e planejava alcançar seus objetivos. Noemi nunca veria esses sonhos realizados, pois desapareceu inexplicavelmente em 2021 em Hollywood, Flórida, onde morava com seus pais. O mistério ocorreu em 11 de fevereiro, às 16 horas. Ao sair da casa dos pais para caminhar numa reserva natural, ela desapareceu no esquecimento. Câmeras de vigilância do transporte do condado de Broward flagraram Noemi entrando em um ônibus no quarteirão 7000 da Sheridan Street. Pouco depois, o ônibus parou no quarteirão 800 da Sheridan Street. Noemi desceu perto do canal intracostal por volta das 18h. Naquela tarde, ela tirou uma selfie na torre de observação do Centro de Natureza A, N, Cobb, e enviou para uma amiga da faculdade pelo Snapchat. 15 minutos depois, Noemi silenciou de repente. Por volta das 7 da noite, os botlivers se desesperaram ao ver que sua filha não voltou nem atendeu o telefone. Ela também deveria participar do estudo bíblico pelo Zoom naquela noite, mas não apareceu. A família foi até o departamento de polícia de Hollywood e registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Uma investigação começou e o telefone de Noemi foi rastreado.
A polícia detectou o sinal do aparelho em uma torre perto do quarteirão 2300 da South Ocean Drive, próxima à praia e a 5 quilômetros do centro de natureza. O sinal foi registrado entre 10 e 11 horas naquela noite. Em vez de realizar uma busca extensa na área imediatamente, porém, as autoridades esperaram angustiantes 6 dias antes de iniciar uma busca de fato. No dia 17 de fevereiro, eles vasculharam a área sul do Centro de Natureza Ancob, na esperança de encontrar qualquer pista de Noemi, mas nenhuma pista foi encontrada. O pânico aumentou nas semanas seguintes, sem atividade no telefone, banco ou redes sociais. A jovem saiu sem dinheiro, cartão ou identificação, deixando todos os pertences em casa. Os Botlivers decidiram contratar um detetive particular, quando perceberam que a investigação policial não estava indo a lugar nenhum em março daquele ano. O detetive descobriu isso. Durante o sumiço, o telefone de Noemi foi ligado e trocou mensagens com 3 amigos. Nenhuma mensagem foi enviada e o telefone desligou de novo. Assim, as pistas esfriaram novamente. Sem revelar pistas sobre o paradeiro da mulher desaparecida, as circunstâncias do caso são claramente sinistras e perturbadoras. Número 5. Existem alienígenas em Compton? Essa pergunta deixou muitos apreensivos no início do ano, quando Jéssica Ortiz divulgou um vídeo intrigante e assustador. Ela publicou um vídeo de 11 segundos no Instagram, gravado por uma câmera Ring em sua varanda. Na manhã de 5 de junho, Jéssica viu uma notificação recebida por volta da 1h. Era uma notificação do Ring alertando sobre movimento fora da casa. Ao abri-la, viu uma imagem perturbadora. No início da gravação, uma figura estranha aparece saindo do campo de visão. Jéssica não acreditou no que viu e pediu ao filho para revisar a gravação. Ele notou algo estranho à direita. Na varanda, uma criatura semelhante a um alienígena, com cabeça de xenomorfo e corpo translúcido. Jéssica se sentiu aliviada quando o filho apontou o que ela já tinha visto, percebendo que não estava louca. Havia algo sinistro ali, que não era deste mundo. Quando o filho pediu para chamar a polícia, Jéssica recusou, achando que pensariam que ela estava louca. Ela postou nas redes sociais para saber a opinião dos outros. Usuários ficaram inquietos e pediram esclarecimentos sobre o caso. Mas Jéssica não tinha as respostas que eles procuravam, e nem os especialistas. A dona da casa possui mais 2 câmeras ao redor, mas nenhuma captou o ser extraterrestre. Acompanhando a figura assustadora, também havia ruídos estranhos ao fundo, que aparentemente não tinham explicação nem uma fonte óbvia, mas vinham de algum lugar do lado de fora. No dia seguinte, a tia de Jéssica, vizinha, disse ter ouvido barulhos por volta da 1h na manhã em que o vídeo foi gravado. Ela pensou que vinha do telhado e olhou para o teto ao ouvir o barulho. Ela ouviu um arranhado, outro barulho e mais um antes do silêncio. A comunidade online, Jéssica e seu filho ficaram perturbados, achando que a figura era um extraterrestre. Número 4. As areias negras da praia de Piha são uma joia em Auckland. Muitos creem em teorias sobre presenças sinistras lá, como assassinos, predadores desconhecidos ou forças malignas. É preciso explicar o desaparecimento enigmático de pessoas dentro ou perto dela. Uma explicação para esses mistérios parece difícil, pois mais pessoas continuam sumindo. Em setembro de 2019, Aloy, intercambista francês, mudou-se para a Nova Zelândia para estudar inglês. Ele morava com a família anfitriã em Birkenhead, na costa norte. Após alguns meses, o estudante se adaptou e focou nos estudos. Para a maioria das pessoas, a vida estava indo bem para ele. Mas tudo isso mudaria em março de 2020, quando o vazio crescente cercou a praia de Piha e ficou faminto por mais vítimas. Aloy saiu da casa da família anfitriã em 6 de março e não voltou para o jantar, deixando-os preocupados. Aloy era adulta e poderia estar explorando, mas infelizmente não era o caso.
Algumas horas se transformaram em alguns dias, sem nenhum sinal de que o estudante voltaria para casa. Os temores começaram a aumentar e a polícia foi notificada sobre esse desaparecimento fora do comum. As autoridades de Auckland começaram a investigar imediatamente, mas sem saber em que direção ele foi, rastrear seus passos seria incrivelmente difícil. Os investigadores usaram o telefone do jovem para rastreá-lo e tentar descobrir seu paradeiro. Eles descobriram que ele buscou direções para Piha no Google Maps. A pesquisa ocorreu às 5h do dia 7 de março. Piha era famosa por sua areia preta. Aloy ia lá pegar um pouco de areia como lembrança, já que agora tinha uma localização geral para iniciar a busca. A polícia recorreu às câmeras de segurança, esperando que um supermercado, um ônibus ou uma estação de trem tivessem capturado imagens dele na área. A investigação foi útil, pois Aloy foi flagrada pelas câmeras na estação de trem de Britomart às 6h30. Momentos depois, ele foi visto descendo do trem na estação Fruitvale antes de caminhar mais 11 quilômetros em quase 2 horas. Indo para a Piha Road, onde chegou por volta das 9 horas, seu celular foi localizado lá, mas parou de transmitir logo após. Todos os vestígios de Aloy sumiram. Após chegar à área, a polícia de Auckland fez buscas no local, mas não achou nada. Não havia pistas físicas, nem evidências que sugerissem que ele realmente esteve lá. Quando as coisas começaram a voltar ao normal, o caso saiu do foco do público. E já se passaram 5 anos e ainda não estamos mais perto de uma solução para esse mistério sem fim. Número 3. Em 6 de novembro de 2021, o shopping Brent Cross, em Londres, abriu às 10 horas. Naquela manhã, os clientes começaram a encher os corredores, olhando vitrines ou fazendo compras. O shopping tinha várias joalherias, como a Fraser Hart, localizada em um grande centro comercial, cercado por seguranças e muitas pessoas. Ninguém imaginava que alguém tentaria roubar o lugar. Eles seguiram com as compras, sem saber do perigo à espreita. 15 minutos após a abertura do shopping, o medo tomou conta de clientes e lojistas. O medo veio pelo ronco das motocicletas, um som claramente fora de lugar. 3 motos cruzaram o centro em alta velocidade, cada uma com 2 passageiros. Os pilotos de capacete e couro buscavam o ouro. Câmeras do centro comercial registraram o momento. Pessoas se afastaram enquanto as motos avançavam em direção ao alvo de alto valor, Fraser Hart. 6 motociclistas desceram das motos, 3 invadiram a joalheria e 3 ficaram do lado de fora, armados com tacos e machados. Ninguém se arriscaria a abordar ou impedir esses indivíduos ameaçadores. Ao fundo do vídeo, vê-se outros assaltantes enchendo bolsas com objetos de valor em menos de 2 minutos. As motos aceleraram, os pilotos voltaram aos assentos e partiram em até 2 minutos. Motociclistas invadiram a loja e levaram $3 milhões em joias. Nos minutos seguintes, lojas vizinhas fecharam enquanto a polícia era avisada do acontecimento. Assim, iniciou-se a busca pelo esquadrão voador dos agressores. Os detetives assumiram a investigação e 1 hora após o assalto, descobriram 3 motos abandonadas em um campo de golfe próximo. Uma delas era preta, com padrões laranja decorando sua carroceria, e uma segunda moto estava deitada de lado, com carroceria branca e detalhes azuis. Eram tão óbvias e inconfundíveis que os assaltantes as abandonaram, sabendo que a polícia as procurava. Apesar de terem imagens de câmeras de segurança do evento e das motos, os investigadores não conseguiram localizar os donos de nenhuma das motos. Eles sumiram do shopping tão rápido quanto chegaram, misturando-se com os moradores para evitar serem descobertos e presos. Número 2. Claire Holiday visitou a ilha de Mull em janeiro. Sua família aguardava ansiosa seu 36º aniversário, que seria naquele mês. Infelizmente, eles nunca comemorariam com ela,
pois 16 dias antes, em 7 de janeiro, ela desapareceu misteriosamente. Claire estava em Faienfort, na ilha, usando uma van camper Ford Transit na viagem. A van camper tinha a placa WN 52 na AZP, na qual ela provavelmente estava morando. Quando Claire parou de responder às ligações e mensagens da família, eles ficaram cada vez mais preocupados e notificaram a polícia. Eles descreveram a van camper dela e disseram que a mulher de 35 anos falava com sotaque inglês. Eles enviaram fotos recentes dela, esperando que alguém a tivesse visto na região. A polícia local iniciou buscas intensas por Claire. Os investigadores encontraram algumas imagens de câmeras de segurança da região de Faienfort. Esse seria o último registro dela antes de desaparecer misteriosamente, nunca mais sendo vista novamente. Faienfort é a última vila no final da estrada Cranior, a região onde os visitantes podem pegar a balsa para Iona. Claire pode ter embarcado e se perdido na ilha ao lado. Há um restaurante, cafeteria, lojas de presentes e ferragens na região. Ninguém se lembra de ver a mulher que falava inglês nesses lugares ou nas imagens. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver a mulher vestindo uma jaqueta azul, calça branca, um lenço e um gorro. Investigações extensas sobre o desaparecimento foram realizadas e imagens de Claire foram divulgadas ao público, junto com o máximo de informações possível. Mesmo assim, ninguém viu nada em comum. A polícia afirma que até mesmo a menor informação pode ser uma pista vital para descobrir o que aconteceu com ela. As autoridades usaram recursos como cães farejadores, unidade marítima e apoio aéreo. Eles também se uniram a policiais e agências locais para tentar resolver esse mistério. Desaparecimentos são raros na ilha de Mull, tornando o caso de Claire Holiday especialmente misterioso e perturbador. A busca por respostas continua à medida que os meses passam. Sua família e amigos mantêm a esperança de que uma revelação será feita em breve. No entanto, à medida que o ano se aproxima do fim, essa esperança vai diminuindo lentamente. Número 1. O que aconteceu com Sally Ann? Essa dúvida atormenta a família desde 2016, quando uma câmera registrou algo bizarro. No Boxing Day, em Northumberland, 26 de dezembro de 2016, Sally Ann, 59 anos, saiu para uma caminhada matinal por motivos desconhecidos. Às 3 horas daquela manhã, ela iniciou uma longa jornada até desaparecer. De pijama e jaqueta impermeável, Sally caminhou pelas ruas desertas, sem ninguém para testemunhar. Poucas horas depois, ela surgiu na câmera de segurança, caminhando apressada e determinada. Sally já estava a 18 quilômetros de casa, andando pela orla de Newcastle. O vídeo tinha o horário das 7h15 da manhã. Seu pijama rosa se destacava na escuridão, como se ela estivesse em uma missão, sem nenhum destino óbvio à vista. Sally saiu do campo de visão nos fundos do Hotel Copthorne, desaparecendo perto da ponte Swing e sumindo nas sombras. Ninguém sabe para onde ela foi. Depois, poderia ter ido ao centro, ao Hotel Hilton, à ponte Tyne ou seguido pelo rio Quayside. As possibilidades eram infinitas. Horas depois, quando nenhum dos 3 filhos teve notícias dela, os temores começaram a aumentar e a família foi até a delegacia local para registrar o desaparecimento. Apesar da possibilidade de problemas de saúde mental, os filhos disseram que o Natal de Sally, antes do desaparecimento, foi alegre. Ela estava de bom humor e teve um dia agradável com a família. Naquele momento, ninguém estava preocupado com o bem-estar dela. As autoridades mobilizaram equipes que vasculharam hotéis, lojas e o rio próximo, mas nada foi encontrado. O dia 26 de dezembro terminou sem revelações. O pânico aumentava enquanto a comunidade vigiava pessoas parecidas com a mulher desaparecida. Avistamentos esporádicos foram relatados, mas nenhum confirmado ou útil para encontrar ela. No dia seguinte, as buscas seguiram com esperança renovada. Ainda não surgiram vestígios ou pistas que indicassem o paradeiro de Sally.
Dias se transformaram em semanas e semanas em meses, ainda sem respostas. Houve avanço no caso, mas não era o esperado por eles. Em 3 de fevereiro, um corpo foi encontrado em um rio perto de Jaro, deixando a família apreensiva à espera da confirmação. Os dias passaram sem identificação formal. Encontrar um desfecho seria difícil. Enquanto os filhos de Sally lidavam com a possibilidade de o corpo ser dela, também se deparavam com várias perguntas difíceis. Eles se perguntavam o que poderia tê-la levado a sair naquela manhã. Ela e o marido eram inseparáveis. Será que ela tinha algum problema de saúde? Alguns suspeitaram de início de demência. Imagens das câmeras mostraram uma pista clara de que Sally não agia como ela mesma. Ela andava rápido, parecendo irritada, mas a razão da raiva segue desconhecida. A busca por respostas sobre o caso de Sally Ann segue sem revelações aparentes. A família, assim como investigadores e policiais, ficou devastada e confusa com essa provação inexplicável. Obrigado por assistirem.